Boa noite. Hoje, terça-feira, estamos começando mais um programa Mar Aberto, programa que traz sempre uma novidade para os nossos telespectadores, aqui que estão nos assistindo, sobre economia, política, educação, saúde, enfim. E nós hoje temos uma novidade bastante interessante, que vamos conversar com o Sr. Wallace Siqueira Bezerra. O Wallace é presidente da praticagem de Itajaí. Nós vamos depois saber o que é isso, o que é praticagem, o que é prático. Mas ele é um comandante de Maringuerra, da Marinha do Brasil, hoje é prático aqui em Itajaí. Nós vamos depois falar tudo isso, o que significa, o prático, o que ele faz, que profissional que é esse, a importância que tem para a navegação, principalmente nos portos aqui de Itajaí e navegantes. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu vou deixar que o comandante se apresente, as suas iniciais sobre essa entrevista de hoje à noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui e poder levar alguma informação a mais sobre a nossa atividade, uma atividade essencial para que nossos portos continuem operando com segurança e com eficiência. Então, boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e temos certeza que hoje vamos falar de uma profissão ou de um profissional ou de uma atividade, né, que é importante para o segmento econômico de mar, de Porto, de Itajaí região, é praticagem da Barra e Porto de Itajaí e navegante, não é só de Itajaí. E vamos conversar com o comandante Wallace. Inicialmente, comandante, o que é praticagem? Quando se fala de praticagem, a palavra em si é praticar alguma coisa. Então, o que é praticagem e a origem disso, dentro desse contexto da navegação? Praticagem pode ser entendido como um serviço, mas a palavra é mais ampla. Quando a gente fala em praticagem, a gente está falando de todo o conjunto, de todos os recursos disponíveis para que o navio, como eu disse, navegue em águas restritas, que a gente chama, restritas são lugares em que tem que ter conhecimento local por pessoas profissionais qualificadas, que são os práticos, para que ele atraque, ou seja, para que ele aporte e saia com segurança. Então, a praticagem ele engloba um serviço que são os práticos, que é o profissional qualificado, né? São os profissionais qualificados. A atalaia, aí eu vou abrir a atalaia. O que é a atalaia? É uma estação de praticagem. Lá nós temos comunicações, temos controle do que está acontecendo no nosso terminal portuário, é o lugar onde as manobras são agendadas, são solicitadas pelos agentes para entrada ou saída de um navio, de acordo com a sua operação, e também a lancha do prático. A lancha do prático faz parte desse conjunto que nós chamamos de praticagem. Então, isso seria o prático, a atalaia e a lancha para prover o serviço de entrada do navio com segurança no porto. Muito bem. E como é que se habilita um prático? Como é que o profissional prático chega a trabalhar, ele chega a praticar, ou seja, tem um tempo para que ele possa... Tem um tempo, né? Primeiro eu vou passar pela parte anterior ao prático, né? Que é o praticante de prático. Esse praticante de prático, para ele adentrar ao serviço, né? Para ele fazer parte da proposta de se qualificar para ser um prático, ele tem que passar por um processo aqui no Brasil, um processo regulado pela Autoridade Marítima, que aqui no Brasil é a Marinha do Brasil, a Autoridade Marítima, e este processo seletivo lança um edital com determinadas, vamos dizer, determinados requisitos que esse profissional tem que ter para poder participar do processo seletivo e posteriormente ser qualificado como prático. Esse processo seletivo é um vestibular, vamos fazer... vamos dizer, o processo seletivo... Mas você precisa, por exemplo, falar inglês, sabe? Falar inglês é uma condição sine qua non. Exatamente, eu diria que tem que se fazer entender inglês e compreender inglês. Não precisa ser fluente,
mas tem que se fazer entender e ser entendido. E ser entendido, exatamente. Até porque, né, no mundo da marinha mercante, como a gente pode ver, vários navios operam com tripulação mista, o comandante é alemão, a guarnição é filipina, então o inglês é a linguagem padrão dentro do navio. E para isso existe, vamos dizer assim, um código padrão, para não ter dúvida. Por exemplo, se eu vou guiar para a direita, o boreste, se eu vou guiar para a esquerda, bombordo, isso em inglês tem fraseologia padrão para dessas ordens, para não ter dúvida, entendeu? O que é o boreste, o starboard side, port side? O boreste, que é o starboard side, é o lado direito da embarcação, estando, que a gente chama ponte de comando ou passadiço, né? Olhando para a proa, que é a parte da frente do navio. O passadiço é lá em cima, é lá em cima, que a gente chama o passadiço. Onde fica lá o comandante, o timoneiro, o piloto e o prático também. E o prático também fica lá. Isto durante a parte da navegação, porque normalmente na fase de atracação, em que precisa ter um contato visual com o cais, com o costado do navio, para fazer uma atracação paralela, a gente sai e vai para um lugar chamado asa, que é aquele prolongamento do passadiço. A asa do passadiço. Aquele prolongamento do passadiço, normalmente é em tempo aberto, né? Ela não é coberta, na maioria dos navios, e é de lá que a gente manobra na parte final da atracação. Então, quem está vendo Itajaí sempre é muito... acontece quase todo dia, todo dia tem uma manobra de navio. Então, você que gosta de navegação, gosta de ver um navio entrando, quando vê lá em cima o que se chama de superestrutura do navio, pode chamar de casaria, lá em cima, o último andar, lá aquilo é o passadiço. E aquele que lá de fora do boreste e bombordo, boreste, ou lado esquerdo ou lado direito, aquilo ali também se chama a asa do passadiço. É ali que o prático fica, às vezes, para olhar a dimensão, calcular espaço e tempo. Exatamente. Muito bem. Se qualificado um profissional desse, o que é que qualifica um profissional prático? Primeiro, para entrar, eu vou aqui permitir me alongar um pouquinho. Tem uma norma da Autoridade Marítima, que é a norma número 12, está disponível no site da Marinha, da Diretoria de Portos e Portos. Essa norma da Autoridade Marítima fala só sobre prático. Tudo sobre prático. Então, praticante de prático, o praticante do prático, para ele poder primeiro passar nesse processo seletivo, ele tem que fazer, como o senhor colocou, um vestibular. É uma prova escrita em que se concorre várias pessoas no Brasil para entrar nas vagas que a Marinha abre neste processo seletivo. Então, para fazer isso, a pessoa tem que ter alguma afinidade com o mar. Então a gente fala, ou ele é alguém que trabalha no mar, que aí tem uma categoria que é aquaviário, é um profissional do mar. É o marinheiro que conduz profissionalmente, é o comandante da embarcação, é o contramestre, esses são aquaviários, tá ok? E tem o pessoal também do esporte e lazer, que são o arraiz amador, o mestre amador e o capitão amador. Perfeito. Então, a norma estabiliza quais são os requisitos mínimos de qualificação para que quem está enquadrado nisso, possa fazer este vestibular, vamos dizer assim. Para começar a praticar. Então, passa quanto tempo praticando? 2 anos? Na praticagem mudou um pouco, né? Agora mudou um pouco a norma da Autoridade Marítima, ou seja, eu entrei, passei por todo o processo, é um processo longo, é um processo de quase 6 meses, porque envolve exame médico, exame físico, tem uma outra prova e simulador para ver como é o desempenho da pessoa, não que ele tenha que saber manobrar navio naquele momento, mas ele tem que já ter, vamos dizer assim, os conhecimentos básicos necessários para fazer a manobra. Então ele tem entre 12 e 18 meses para dizer, estou apto a praticar. A gente também fala, ele está apto, pode fazer a última prova, que é a prova real, a manobra de um navio real, sob a supervisão de um prático. Até porque você falou em prova de saúde, física e tudo mais, porque um prático, quando chega lá fora, né, na chamada zona de praticagem, área de fundeio do navio, fora de barra, que vai com a lancha na praticagem, que é a lancha que conduz o prático até o navio para subir, e para ingressar a bordo,
é numa escada chamada, uma escada de quebra-peito, de cordas com tábuas atravessadas, ou savos, como queira, e ali tem que se jogar e grudar, porque está no costado do navio e ela balança. Balança, exatamente. Então, a rigidez é importante nisso, né? A rigidez é importante, e não só a parte de treinamento da tripulação, para colocar a lancha à feição para o embarque seguro, para que o prático possa fazer a que a gente chama de transferência, tanto a transferência para subir quanto para descer. Então, o praticante também treina isso, né? Porque é a ocasião onde ocorre mais acidentes. Com os práticos é da transferência. Ou da subida ou na descida. Ou da subida ou da descida. O senhor falou o melhor para estar, quer dizer, tem horas que dentro onde está o navio que vai receber o prático, vai deixar o prático, ele manobra lá fora em relação ao vento. Exatamente. Para ter o melhor costado. Exatamente. O que é procurado, que a gente chama, né? Em inglês é até leeway, né? O nome é leeway, que é fazer uma sombra para deixar, colocar o navio entre a direção das vagas e a lancha de prático, de tal maneira que o movimento do navio dê uma plainada na água para diminuir a amplitude das ondas e ficar algo aceitável para você fazer a transferência. Nem sempre se consegue isso. O mar às vezes está muito agitado, a gente consegue melhorar, mas nem sempre é uma transferência tranquila. Logicamente, nessa transferência a gente tem muito cuidado, mas realmente tem que ter força física para poder rapidamente passar da lancha para o navio, escalar a escada de prática ou de quebra-peito, e depois, se o navio tiver, o costado for muito alto, você tem uma outra que é a gangway, que te leva até o convés principal. Perfeito. E outra coisa, a praticagem, ela é compulsória, ela é obrigatória nos portos do mundo inteiro? O que acontece? Todos os portos, não só aqui como no mundo inteiro, todos os portos que têm áreas restritas à navegação. O que eu chamo restrita? Ela tem pouca profundidade, tem obstáculos, pode ser terra, pode ser um alto fundo. Para manobrar, visando a segurança da navegação, tem-se uma praticagem que pode ser compulsória ou obrigatória e uma praticagem, como é que eu diria o nome? Ela fica na dependência do navio solicitar o prático, mesmo que o navio não seja obrigado. Por que eu falo que seja navio obrigado? Dependendo do tamanho do navio e dependendo dos recursos de controle do navio, ou seja, máquinas, bow thruster, depois a gente fala o que é o bow thruster. O bow thruster é aquele hélice transversal que fica na proa do navio, que dá este movimento lateral. Então, dependendo do conjunto de máquinas e aí vem outro termo, né? Arqueação bruta, né? Que está relacionado, é uma medida adimensional que está relacionado com os espaços fechados. Está intimamente ligado com o deslocamento, ou seja, o peso do navio. Então, tem navios que a praticagem é obrigatória e tem navios que a praticagem é opcional. O senhor usou uma expressão aí chamada alto fundo. O que é alto fundo? Alto fundo é quando nós temos, por exemplo, aqui, numa parte, você tem o fundo todo com 14 metros e você tem uma elevação. Tem uma elevação que ele se sobressai em relação às profundidades que estão em volta. Então, se eu tenho 14 metros, eu tenho uns 10 metros aqui, seja uma rocha, uma pedra, ali nós chamamos de um alto fundo. O prático, na verdade, quando ele, caso de Itajaí, que navega, são 3 milhas entre o ponto de pegada do navio até na realidade, depende, né? Porque o nosso cais, ele tem, vou falar Porto Alegre como referência, de cais, ele tem 1 quilômetro, né? Que seria, a grosso modo, meia milha. Então, até seriam 4 milhas do ponto que a gente entra, no primeiro par de boias que a gente passa, até o cais da Portonave. São 4 milhas. 4 milhas. 4 milhas. Essas 4 milhas, ela hoje, claro, o prático já há muito tempo trabalhando ali nessa entrando e saída,
claro que já conhece alguns pontos, os pontos de referência. Exatamente. Mas também tem as cartas náuticas, né, que são os mapas do fundo do mar. Exatamente. Nós temos as cartas náuticas, e o que mais importante dessas cartas náuticas para nós, como práticos, é a batimetria, é o fundo. A batimetria é a medida... O raio-x do fundo. O raio-x do fundo. A quantos metros eu tenho de água abaixo do zero, ou em relação ao zero de referência. Eu tenho zero de referência, por isso que se fala da dragagem. Não, vou levar a profundidade do porto para menos 14. Tenho o zero de referência, o zero da DHN, e eu tenho 14 metros de água ali naquela situação. O zero DHN significa dizer que é o estofo da maré, a maré alta... Não, o zero da DHN zero, DHN, o zero da DHN, ele é o zero que é a média das últimas, pelo contrário, não maré alta, maré baixa. Maré baixa. Maré baixa. Das últimas cisígias, o que é cisígia, né? Eu tenho que falar o que é cisígia. Sim. É quando tem lua nova ou lua cheia, o pessoal até repara na praia, que o mar recua mais ou avança mais, que é onde tem as maiores marés. Então, em relação a esse nível zero, que é o nível de referência. Ou seja, aqui em Itajaí, vou dar como exemplo, aqui em Itajaí, acima do zero, até a pré-mar, que a gente chama que é a maré alta, é em torno de 1 metro, 1,1 metro, etc. E o baixo é zero e é dificilmente dar negativa aqui, certo. Porque o nível de referência ele é bem baixo. Então, a maré média, o nível médio que nós chamamos aqui, são 60 centímetros em Itajaí. Então, ou seja, o nível médio dessa variação toda certo. É 60 centímetros. E nisso aí também surge uma expressão chamada FAQ. Né? FAQ. O que é FAQ? FAQ é folga abaixo da quilha. Ou seja, para o navio ser manobrado e poder ser controlado, eu tenho que ter uma folga abaixo da quilha. Isso é fácil para todos verem, que a gente tem que levar em consideração. O que compõe essa FAQ? Essa FAQ tem a altura da onda. Então, ou seja, se o navio foi projetado, Itajaí está com menos 14, o navio está entrando com 11 metros de calado, então, para calcular a FAQ, eu sei que, se eu tiver 2 metros de onda, dependendo do navio, ele vai subir ou vai descer, tem a imprecisão do levantamento batimétrico. Atualmente, né, que a gente está recebendo navios muito grandes, a gente, por incrível que pareça, um navio conteneiro desses de 48 metros de boca, 350 metros de comprimento, ele balançando, ele aumenta 1 metro o calado dele, na extremidade para onde ele jogou. Então, tudo isso, todas essas, vamos dizer, esses fatores de segurança para evitar de tocar o fundo, a gente coloca na FAQ. E ela é calculada entre o calado do navio? Ela é calculado, normalmente aqui em Itajaí, é uma percentagem do calado do navio. Tá. Obviamente que para calcular a FAQ, a gente levou em considerações os requisitos operacionais de mar, de vento, de corrente, para poder determinar essa FAQ. Então isso varia de navio para navio? Varia de navio para navio. Quantos práticos nós temos hoje em Itajaí? Em Itajaí, atualmente, somos 17 práticos. 17 práticos. E quem que define a quantidade de prático para um porto? Quem define a quantidade de prático para o porto, conforme prevê a lei, é a Autoridade Marítima, que eu já falei, é a Marinha do Brasil, mas especificamente a Diretoria de Portos e Costas. Ela leva em consideração, para definir a quantidade de práticos, ele leva em consideração o movimento do porto, leva em consideração o tempo que o prático tem que ficar trabalhando, o tempo de repouso para evitar a fadiga, e evitar que qualquer erro que o prático venha cometer seja por causa de fadiga, e para atender todas as operações portuárias que é previsto naquele porto. Então, a Diretoria de Portos e Costas estabelece a lotação, que a gente chama, de práticos na zona de prática, em todas as zonas de praticagem do Brasil. A decisão para uma manobra de entrada ou de saída é do prático. A última é do prático. Você tem um vento, mar está um pouco mais mexido. O que o prático faz? Faz parte da nossa atividade. Primeiro, a gente tem que manobrar os navios dentro do que foi estabelecido pela Autoridade Marítima de limites operacionais. Então, eu não posso manobrar o navio
se o limite operacional, se a condição reinante for maior que o limite operacional. Dá um exemplo. O limite operacional de ondas, geralmente aqui, são 2 metros. Se a onda estiver com 3 metros, eu não posso fazer a manobra. Porque lembra aquele cálculo da FAC? A gente fez a FAC para 2 metros. Então, se tiver onda de 3 metros, eu tenho a possibilidade de tocar o fundo com o navio. Então, o prático é que fala. A gente chama de envelope. As condições ambientais estão fora do envelope. Ou seja, estão fora dos limites operacionais. Então, não é possível fazer a manobra nesses momentos. Tá, então, a velocidade de vento, a altura das ondas e a velocidade... Como aqui Itajaí, Navegantes, é um porto de rio, tem velocidade também. Tem velocidade da corrente também. Da corrente. Tem velocidade da corrente. Então, às vezes, a velocidade da corrente, a água saindo para fora, está a maré enchendo, isso se encontra de alguma forma. Exatamente. Não tem a prorroga como tem numa Não tem, mas se encontra. Mas a gente vê nitidamente a diferença das cores das águas, principalmente quando o rio está com muito sedimento, a gente vê exatamente onde está uma, onde está outra, o limite das camadas. E qual é o limite de velocidade do navio se mede em nós? Né? Nós dá 1,8 km por hora. 1,8 que é as milhas náuticas. Exatamente. Agora, a velocidade de navegação no canal, qual é a máxima? A velocidade de navegação do canal, ela aqui está já aí dentro do canal interno, não estou falando do canal externo, mas dentro do canal interno, ela é 7 nós. 7 nós. Mas não quer dizer que a gente vai navegar com 7 nós. A gente pode navegar até 7 nós. Esse limite de 7 nós está mais relacionado pela influência do navio que está navegando em relação aos que estão atracados, barcos de pesca, porque ele faz, quando ele passa, ele dá uma atração na água que pode arrebentar a espia de navio. Isso é o efeito squash? Não, esse não é o efeito squash. É outra coisa que você vai explicar. A gente vai chegar lá no efeito squash, que também entra no cálculo da FAC. Entra no cálculo da FAC. Então, esses 7 nós não quer dizer que nós vamos navegar. É permitido navegar até 7 nós. Mas, normalmente, esses navios muito grandes, a gente vai desacelerando o navio de tal maneira que, quando a gente esteja chegando na bacia de manobra, a gente esteja numa velocidade que a gente possa parar o navio num espaço pequeno de tempo, né? É interessante essa expressão, desacelerar o navio. Depois vamos falar sobre a bacia de evolução, que nós temos 2, né, em Itajaí, mas aproveitar esse momento da desaceleração, que é a velocidade que o navio vem lá fora, que o navio, a velocidade cruzeiro, que é 20, 22 nós, mais ou menos isso, e para chegar, para entrar e fazer a manobra na primeira bacia, a bacia 2, na verdade. A bacia 2, A bacia 2. A montagem. A mais próxima da saída, mais a jusante é a mais próxima da saída. Qual essa velocidade que chega para lá e quanto tempo o navio precisa de velocidade para ele ter e parar? Essa entrada e a parada na entrada... Isso é o dead slow. O dead slow é o regime de máquinas, é o regime de máquinas muito devagar. Os navios têm um dead slow, às vezes o navio tem dead slow de 8 nós, 9 nós. Ou seja, ele precisa de 8 nós até ele parar... Ou seja, se eu botar a máquina dele em dead slow, ele vai dar 8 nós. 8 nós, tá. Tem navio que é 5, 4, depende da classe do navio. Mas o que acontece? Como o senhor colocou, essa parada na entrada, ela exige, vamos dizer, um sentimento maior. Por quê? Às vezes nós estamos com deriva, aí o que é deriva? Lá fora. Tem um vento batendo, tem uma onda te empurrando, para onde o navio está apontado, você não vai entrar na barra, você vai sair derivando. Então, entre o rumo que a gente quer seguir, né, no fundo, e a proa do navio, essa diferença a gente chama deriva. Tá? Então, às vezes o navio vem derivando e você tem que estar com a velocidade maior. Mas se você entrar com uma velocidade muito grande na boca da barra, você não consegue parar o navio na bacia. Você parar para fazer o giro. Você não consegue parar para fazer o giro. Então, para essas manobras, compulsoriamente, antes de entrar na boca da barra, nós temos um rebocador com o cabo passado na popa, como se tivesse, a gente chama fazer peso, tivesse literalmente segurando o navio com 2 finalidades. Eu
batar a velocidade, ou seja, eu diminuir a velocidade e ao mesmo tempo ficar com o controle do navio. Meu leme funciona, eu dou leme para boreste o navio, vai para boreste, eu dou leme para bomborda, o navio vai para bomborda. Ele obedece e ao mesmo tempo mata a velocidade. Por quê? Porque quanto mais devagar está o navio, menos efeito tem o hélice no motor do navio. A conversa está excelente, muito boa, essas informações todas para quem não conhece, como é que o navio entra e sai em Itajaí, vê o navio navegando, às vezes se torna muito fácil, mas tem as suas nuances nessas manobras. Nós vamos agora rapidamente para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Mar Aberto, conversando aqui com o Prático Wallace, um comandante de mar e guerra, que está nos explicando tecnicamente como é que o navio entra e como é que o navio sai, as manobras de entrada e saída no porto de Itajaí, no porto de Navegantes, porque a praticagem é Itajaí Navegantes. Comandante, a praticagem, os práticos são subordinados à autoridade marítima. Responde à autoridade marítima. A autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil, ela regula a atividade do prático. Mas nós somos uma classe de aquaviários, lembra que eu falei dos aquaviários, sim. etc. Nós somos um grupo de aquaviários, praticantes de prática. Prática é um grupo de aquaviários que tem sua carreira regida pela autoridade marítima. Mas é só isso. Tá, ok? Toda atividade é uma atividade independente, é uma atividade privada, tá, ok? Mas nós somos regulados pela autoridade marítima e a ela nós respondemos por todos os nossos atos e nós seguimos todos os regulamentos da autoridade marítima. Eventualmente, se ocorrer qualquer acidente ou incidente, é a Marinha, o Tribunal Marítimo que exatamente. Decide. Inicialmente é feita uma instrução, que é um inquérito administrativo de fatos da navegação, e esse inquérito pode evoluir até chegar numa peça lá do Tribunal Marítimo, que é quem do Brasil está encarregado de julgar os acidentes e incidentes da navegação. Perfeito. Nós ficamos devendo uma expressão chamada efeito squash. O que é o efeito squash na navegação e quando ele se demonstra, por exemplo, entrando com o navio em Itajaí? O efeito squash, né, ele é um efeito físico hidrodinâmico, tá, ok? Que qualquer massa ou qualquer navio, vamos colocar, em se deslocando com velocidade em relação à água, o navio por inteiro ele afunda. O navio por inteiro. Tem diferença água doce, água salgada? Tem. O que mais afeta é a velocidade. A velocidade. É a velocidade. Para ter uma ideia, o navio container com 10, 11 nós de velocidade, ele ganha quase 1 metro a mais, que a gente, vamos dizer, vamos somar isso ao calado, que eu falei, a gente soma isso na FAC. A gente põe uma FAC maior para permitir que mesmo ele afundando, ele não toque o fundo. Então, para esclarecer, ele com uma velocidade de 10 nós, ele afunda 1 metro. Mais ou menos. Ele está parado, ele zero, 1 metro. Zero, não afunda nada. Ou seja, pegar e fizeram as medições, não é que o navio pegou um calado de proa, sim, ele afunda por igual. Ele afunda por igual. Falou em calado, é importante dizer isso, porque a gente vê às vezes na mídia, nos jornais, as informações, de que o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, tem um calado de 14 metros. Porto não tem calado. Tem calado é navio. É navio. O porto tem profundidade. Profundidade. A água do porto tem profundidade. O calado é do navio e a profundidade é do porto. Então, sempre a expressão correta a ser usada é que o navio tem um calado de X metro, cala X metro de profundidade. Agora, o porto tem profundidade de, no caso de Itajaí, é 14 metros. E o calado máximo do navio que opera aqui, logicamente, está diretamente ligada à profundidade do porto. Do porto, exatamente. Como a gente sempre usa essa expressão, porque nunca que Itajaí Navegantes será o último porto, nem o primeiro e nem o último. Raramente isso acontece. É um porto intermediário. Então, aqui o calado máximo que o navio pode estar saindo é 12 metros ou 12 metros. Atualmente cerca de 12 metros. 12 metros. 12 metros.
Atualmente, eu falo que vai depender daquilo que a gente falou no começo, da batimetria. Ou seja, porque a carta náutica, ela é uma apresentação e o fundo não é levantado para ser apresentado na carta náutica toda hora. Mas como como o senhor colocou, aqui é um rio de bacia sedimentar, carrega muitos sedimentos, tem assoreamento. Assoreamento o que é? É o depósito de sedimentos que diminui a profundidade dessa água. Certo. Então nós recebemos da autoridade portuária, que é o Porto Itajaí, e recebemos dos terminais a montante, uma batimetria que tem uma frequência determinada pela autoridade marítima de apresentação, para que nós determinamos. Olha só, a menor profundidade, você falou, a menor profundidade do porto é tanto, e isso vai estabelecer qual é o lado máximo de operação. O senhor falou em frequência, para medir o calado, ou a profundidade, a frequência que tem, é frequência de 33 e 200 Hz. Não, eu estou falando da frequência aqui, eu usei num período de tempo. Tempo, tá? ok. É o período de tempo, a cada 3 meses, ou imediatamente após um fator normal, como uma cheia, que carrega muito sedimento para o rio. Essa é a frequência que eu falo. Mas para medir... Uma frequência também é para medir a profundidade. Para medir tem uma frequência, né? Em hertz, a frequência em hertz, hertz, que você mede, estabelecido pelas normas, é 200 kHz. Tá ok? 200 kHz. A 33 kHz, o fundo náutico... É mais sensível. Ele penetra numa camada de lama que tem mais água do que lama. Chamada lama fluida. Exatamente, a lama fluida. Então, o 33 penetra nessa camada. Muito bem. Para o navio, a praticagem é informada do navio que está chegando lá fora, horário X, e é marcado o horário determinado para fazer a manobra de atracação. O prático sobe a bordo, dali para frente, o prático assume... não é o comando, mas assume a manobrabilidade do navio, ele que dá a ordem para o piloto, o comandante auxilia ou não auxilia, como funciona isso? Vamos dizer como é que funciona. Após a gente subir tantas escadas e recuperar o fôlego quando chega lá no passadiço, né, a gente faz o que eles chamam de comandante prático intercâmbio de informações. Eu passo para ele as informações referentes ao porto, condições ambientais, com referência a rebocadores que vão ser usados, local de atracação, onde o navio vai girar, basicamente, e o comandante me passa as condições do navio. Quanto ele tem de calado avante e calado a ré, se os equipamentos dele estão funcionando propriamente, para que, depois dessa troca de informação, o prático possa... A nossa função a bordo é assessorar o comandante. Assessorar o comandante. Assessorar o comandante. Mas o que acontece? Nós temos que usar os rebocadores aqui, Itajaí, todas as manobras desses navios são com rebocadores. Os rebocadores, vamos dizer assim, têm a dificuldade da língua. Até por isso... Nem sempre o mestre fala. O mestre não fala. Então o que acontece? O prático faz vamos dizer assim, ele acaba sendo o condutor da manobra, no sentido de que ele dá as ordens e passa pelo crivo do comandante. Se o comandante não concordar, o navio é dele e ele pode cancelar aquela ordem e não atender ao prático. É difícil, mas pode acontecer. É muito difícil. É difícil. Então, quem conhece o canal e tal é o prático. É difícil, é o prático. Então, o que acontece? Vamos dizer, o comandante controla por veto. Ou seja, a decisão é sempre do comandante. Ele tem direito ao veto. É sempre do comandante, é sempre para que as coisas, sabe, né? O navio, a gente tem que estar sempre pensando, dependendo do tempo do navio, muito mais adiante do que o tempo presente. Então, nós estamos manobrando pensando no que vai acontecer daqui a 1, 2 minutos. Porque a estrutura aquaviária, ela é estreita e a gente tem que se antecipar a manobra do navio. Tem que antecipar a manobra do navio. Então, o comandante controla por veto. Logicamente, que ele confia na nossa expertise, se ele tem dúvida, ele pergunta por que está sendo feito isso, mas antes de ele perguntar, como ele não domina a língua e no rádio, ou seja, no sistema de VHF a gente fala em português, é sempre salutar estar informando o comandante o que os rebocadores estão fazendo.
para o comandante ter a ideia, compilar aquela ideia de manobra como está ocorrendo. Mas então, tem sempre o piloto. Tem sempre o timoneiro, tem sempre o timoneiro, que é alguém da guarnição do navio. E as ordens são dadas diretamente pelo prático ou timoneiro? É o timoneiro. Se o comandante não concordar, ele veta. Ele veta. Ele veta. Mas então ele fica sempre na manobra, o comandante. O comandante está acompanhando a manobra o tempo todo. E é uma responsabilidade tão grande que as ordens de máquina, quem atende é o próprio comandante, ou o imediato, quando o imediato está lá. As ordens de máquina se chama avante ou arrego. Exatamente, da máquina adiante, máquina atrás, parar máquinas, da máquina viu. É o comandante que vai pessoalmente na manete, a maioria das vezes, às vezes é o imediato, que coloca a manete na posição que foi solicitada. Os rebocadores é para auxiliar na manobra, e às vezes tem rebocadores, aqui a gente vê alguma manobra com rebocador que se chama de cabo passado, de proa e de popa. Aqueles dois do lado são rebocadores que chamam escoteiro ou é rebocador escorte? Como é que eu defino isso? Normalmente os rebocadores que acompanham a manobra e estão em stand-by para qualquer necessidade, eles são rebocadores de escorte. O stand-by ele não está com o cabo passado? O stand-by não está com o cabo passado, ele está acompanhando o navio, né? E normalmente esses rebocadores de escorte é para um local de travessia e águas restritas e que você está com mais velocidade. Então tem um rebocador específico para ser escorte. No nosso caso aqui, esses rebocadores que estão ainda sem cabo passado, eles são utilizados na manobra, só que eles vão ser usados no sistema de empurrar. Eles não têm a capacidade de puxar com o cabo para um lado e para o outro. Nós apenas disponibilizamos ele para empurrar. Então, normalmente a manobra aqui são 4 rebocadores, 2 com cabo e 2 para empurrar. O rebocador também precisa ter uma certa capacidade de força, né? Ele chama de bollard pull. Bollard pull. O que é bollard pull? Bollard pull é uma tração, é tonelagem de tração, que é um teste feito em determinadas condições ambientais para dizer qual é a capacidade do rebocador em tonelagens de tração. Aí a gente associa, né? A gente tem que ter cuidado com isso também, que o cabo do rebocador vai passar do navio num cabeço. E aquele cabeço tem que aguentar a tração que o rebocador está usando, para não arrebentar o cabeço do navio. Então, explicar o que é cabeço. Sim, cabeça. Cabeça é onde o navio é amarrado, né? Exatamente. O cabeço são estruturas metálicas rígidas ao convés. Ao longo do cais? Ao longo do cais ou ao longo do navio. Ao longo do navio. Que tem lá as buzinas. A buzina, o que é? A buzina é o local onde passa o cabo para colocar o cabo do rebocador no cabeça. Então, para essas manobras, né, frutos de estudo, simulações, a nossa bacia aqui é pioneira em fazer estudo e simulação para receber navios grandes. Ele diz com a capacidade para manobrar esse navio dentro daqueles limites operacionais. Eu tenho que ter tantos rebocadores e a capacidade total, 200 toneladas de bollard pull, tendo um com 60, os outros 3 somando dá 140. A capacidade total é a soma de bollard pull de cada um dos rebocadores. De todos os rebocadores. Nós temos 2 bacias de evolução. O que é uma bacia de evolução? A bacia de evolução, eles chamam em inglês de turn basing, é o lugar onde você vai girar o navio. Ou seja, ou na saída ou na entrada. O navio tem que girar para poder navegar de volta para mar aberto. Então, a bacia de evolução é uma área, tá ok? É uma área onde eu tenho profundidade suficiente e espaço suficiente para girar o navio que eu pretendo naquela bacia. Então, exemplo, vou dar um exemplo agora, falar da bacia 1 e a bacia nova, a bacia 2. A bacia 1 é lá na frente do cais, entre os dois cais de Navegantes e Itajaí. E a bacia 2 é aquela mais ajusante lá na Marina, no saco da fazenda. Saco da fazenda. Então, a bacia 1, ela tem, em média, 390 e tantos metros, 400 metros, 400 metros de cais a cais. Então, essa bacia foi utilizada o tempo todo para nós girarmos os navios de até 306 metros de boca. 306. 306, navio 306, por 48,5. Então, esses navios, não tinha bacia 2, ele girava nessa bacia. Mas para o porto dava um impacto muito grande, porque como um requisito de estudo, o espaço ser apertado, eu não teria que estar com vazios, berço 1 e 2 dos dois lados.
Então isso criou a dificuldade. Com a finalização, vamos dizer assim, não o projeto final, mas a finalização dessa fase. A primeira etapa, fase, né? Essa fase da bacia 2, ela tem quase 500 metros de comprimento, e os navios giram nessa bacia em frente ali ao saco da fazenda. Na bacia 2, que os navios maiores fazem o giro, e quem é que decide? O prático é que decide para fazer o giro na bacia 1, na bacia 2? Normalmente, né, quando a programação é arrumada, né, lógico que a gente procura ter eficiência na arrumação da programação. A gente tem que considerar, qual o tamanho do navio? Se for 330, vai girar só na bacia 2. Só na 2. Não há dúvida. Agora, se tem 306 metros, os 2 berços vão estar desocupados? Só Okay. tem que Se os 2 berços estiverem desocupados, a gente gira já lá dentro. Entendeu? Porque a gente navega, né, com mais velocidade para chegar até o porto e girar o navio lá. Quando não está ocupado e a solicitação da gente, não, o meu navio vai sair de noite, eu quero entrar com ele girado. Então, a gente gira na bacia 2 e faz a navegação a ré, que a gente chama, né? Na realidade, mas é um reboque. Na realidade, é mais um reboque que a gente leva ele da bacia 2 até o terminal de Portonave e Itajaí. Essa navegação a ré faz o giro na bacia 2, na entrada, por exemplo. Na entrada. Ou na saída, mas na entrada, por exemplo. Essa navegação tem que dar aproximadamente 1 milha, 1,5 milha, por aí. 1 milha, mais ou menos. 1 milha. 1.800 metros. São 5 comprimentos de navio, mais ou menos. Mais ou menos isso. Essa navegação a ré, o navio ele vai com propulsão própria ou só com os rebocadores? O que acontece, né? Depois que a gente para o navio, a gente gira o navio e posiciona o navio para iniciar a navegação a ré. Normalmente, a gente dá uma partida de máquina até ele adquirir a velocidade aproximada da minha navegação a ré, que eu consigo manter o controle do navio usando os rebocadores. Esse controle do navio com rebocadores, da que velocidade dá isso? É razoável, isso é fruto do estudo, tá? Do fruto do estudo e da simulação que a gente fez aqui no Brasil, e simulação em full mission, né? No simulador na Holanda, a gente estabeleceu em torno de 3 nós. 3 nós. 3 nós. Os rebocadores ainda conseguem ser eficientes, porque para o navio, por exemplo, se eu necessito de um rebocador empurrando perpendicularmente ao navio, certo, e ele está a 3 nós, ele vai gastar parte da potência dele para fazer esse deslocamento lateral a 3 nós. Ou seja, ele vai dispor de menos potência para empurrar na direção que eu quero. Então, quanto maior a velocidade, ele vai perder a eficiência. Entendeu? Então, a gente dá a partida com máquina e põe um rebocador, aquele de cabo passado que estava parando o navio, agora ele está puxando o navio. Ele vai puxando o navio e eu uso os outros rebocadores para manter a atitude do navio dentro do canal. Porque eu tenho uma curva ali, que é a curva do ferry. A curva do ferry boat é um lugar, não é uma navegação a ré em linha reta, como a gente tem. Tem uma curva. Tem uma curva, eu tenho que fazer uma curva com ele. Tem uma curva, eu tenho que fazer uma curva com ele. Então, a gente vai controlando, a gente usa aquele bow thruster que eu falei no começo do programa. O que é o bow thruster? Né? O bow thruster, ele passa a ser leme, né? Porque ele inverte tudo, passa né? Ele passa a ser leme para um lado ou para o outro, entendeu? Então a gente usa o bow thruster e necessariamente quando tem um efeito de corrente muito forte, a gente muda as posições dos rebocadores para melhor atender o resultado final que a gente quer. O bow thruster é sempre na proa. Bow thruster é sempre. Tem uns navios que colocaram stern thruster, que é a mesma função do thruster na proa, só que na popa. Tem alguns poucos navios. Da Hamburg Sud, os vermelhinhos, normalmente ele tem. Mas ele gira. Não, ele tem como. Tem um auxiliar. Tem um auxiliar na popa. Na popa também. Tem auxiliar na popa. Mas o rebocador, voltando um pouquinho para o rebocador, o senhor falou em rebocadores que tem o BP, que é o molar de proa, capacidade de tração em tonelagem. Mas também tem a questão do azimutal. Né? O que é um rebocador azimutal? O rebocador azimutal que é o sistema de propulsão dele. Né? Esses rebocadores, né, ele não tem leme. Os rebocadores não tem leme.
Eles têm 2 sistemas de propulsão, no nosso caso aqui. São dois motores na popa. São que eles giram em todas as direções. 360. 360. Então, é fácil ver quem está nos assistindo ali passando o saco da fazenda, o navio entrando de proa e o rebocador acompanhando proa a proa com o navio na mesma velocidade. Porque ele vira para a proa do rebocador e dá velocidade, dá potência, e ele vai acompanhando o navio na proa do navio. Então o rebocador não tem leme. Quando ele esse rebocador, esse especial. O azimutal não tem leme. Não tem leme. É a direção para onde eu estou jogando a água. São os dois que motores vai fazer que a composição do movimento do rebocador, para onde o comandante do rebocador quer ir ou para onde ele não quer ir. Interessante isso, saber que rebocador, quando fala em rebocador azimutal, ele não tem leme, tem 2 motores de popa que ele navega e gira de acordo com a necessidade. De velocidade, enfim. Navegação a ré. É comum no mundo inteiro? Onde é que nós temos navegação a ré? Tem alguns lugares. Eu acho que, não diria que navegação a ré, normalmente, né, o pessoal vai para uma doca, né, para um local de atracação, que ele gira o navio e ele cai a ré dentro de uma água, vamos dizer assim, uma bacia, sem ser rio, ou se for rio, é controlado, não é o caso de Itajaí. Eu acho que Itajaí foi vamos dizer assim, é um porto bem particular, né? É um porto que se reinventou várias vezes. Várias vezes se reinventou, ter muita resiliência para manter sua operação em alto nível. Então, realmente, essa navegação aqui do Brasil, não há dúvida, na América do Sul, como já saiu em noticiário, né? Essa navegação a uma distância tão grande, um rio com correnteza e o rio sedimentar, eu acho que são poucos os lugares do mundo eu não conheço. Eu conheço lugares onde gira, anda 2, 3 comprimentos a ré, 4 comprimentos a ré, mas normalmente são lugares abrigados, que não tem correnteza, não tem, e é em linha reta, normalmente é em linha reta. Que não é o caso de Itajaí. Não é o caso de Itajaí, que nós fazendo o giro, navegando em linha reta e temos que fazer uma curva onde estão as estações de ferry boat, né? Então, isso aí foi muito treinamento, muita simulação, muito treinamento, e depois as manobras estão sendo executadas, graças a Deus, com segurança, que permite o nosso porto estar operando. E já se vão lá 350 manobras na bacia? Já passamos de 300 já na bacia, 2, navegação a ré, e todos os práticos estão capacitados. E qual o comprimento máximo hoje? Hoje em dia, né, que foi o resultado da simulação, e a gente chama navio tipo. Ou seja, o porto pretendeu expandir e expandiu, mas ele tem que determinar qual é o meu navio tipo, qual o navio tipo máximo que eu quero. Então, entre os navios que estavam operando, ou projeção de operar, nessa fase foi escolhido 350 metros por 48,5 de boca. Se nós tivermos hoje um navio de 367 e hoje... 367? 367 não operaria? Nessa bacia não. Nessa bacia não? Nessa bacia não. A gente tem, vamos dizer, não é que nessa bacia não. Como está configurada a bacia? Nós temos um casco só sobrado ali, que ele gerou um gargalo na entrada e saída da bacia. Esse casco sobrado estão sendo feitas gestões para removê-los. O antigo naufrágio de o antigo naufrágio, palas, há muito tempo, né? Está só o casco lá, e é fundamental que esse casco saia, até para mudar de fase a bacia, poder evoluir para os 3 e sai esse casco do fundo do rio, vamos ter condições de talvez experimentar manobras maiores. Exatamente, já tem estudo para, fazendo poucas intervenções no canal, permitir que o navio um pouco maior entre no nosso terminal. A sinalização do Rio das Margens, né, direita e esquerda, o vermelho é o onboard e o verde é o boreste. Vamos dizer assim, né? A gente chama o encarnado, né? Encarnado. O encarnado de quem entra fica boreste, no nosso sistema de balizamento da UIALA. O encarnado fica boreste e o verde fica bombordo, né? Normalmente tem aquela máxima, né, para saber, né, ele entra, o verde no navio está a boreste, está à direita, tá ok? Então o verde no navio fica com o vermelho. O verde sempre a boreste.
verde sempre aborrece. O verde fica com o vermelho. Então o pessoal fala, para agarrar um mnemônico, né, que você entra solteiro, verde e vermelho, e quando você sai, fica verde com verde, vermelho com vermelho. Sai casado, você entra solteiro e sai casado. Muito interessante que nós conversamos hoje aqui com o comandante de Mar e Guerra, o Wallace Bezerra. Né? Wallace Siqueira Bezerra. Siqueira Bezerra, conversamos muito sobre a praticagem da Barra e Porto de Itajaí, que temos hoje o máximo de comprimento de navio de 350 metros hoje de operação, e temos a oportunidade de talvez fazer até experiências com navios até 367, que está chegando já em Santos esse navio na costa brasileira, mas existe ali um impeditivo ainda, que é um casco sobrado no rio, aqui à margem de Navegante, né, que precisa ser içado esse casco. E aí a superintendência do Porto de Itajaí que precisa apressar essa operação para içar esse casco, para que nós possamos ter essa oportunidade de experimentar navios de comprimento maiores. E o navio de 367 é boca de 52? Não, eu acho que é 51. Esse 51. Mesmo que é boca baixa de 51. Logicamente, como eu disse, não é só o casco. Tem que ter algumas intervenções aí de dragagem. Exatamente, de dragagem, de layout de canal para poder esses navios entrarem. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais sobre o que nós conversamos hoje. Eu queria agradecer ao Eclésia pela oportunidade de apresentar um pouco da praticagem, o que nós fazemos. É uma atividade realmente que me dá entusiasmo de falar. Às vezes eu fico até preocupado de entrar muito pela parte técnica, mas eu acredito que o propósito da minha vinda aqui, eu acho que a gente, de certa maneira, alcançou e que permitiu a gente dar um conhecimento maior ao seu público sobre as atividades da praticagem, como ela funciona e alguns aspectos relevantes com relação à manobra do navio, termos que a gente usa no nosso linguajar do dia a dia para quem nos assiste. Então, agradeço a todos. Boa noite. Muito bem, esse assunto não se esgota aqui, ele é muito interessante, é técnico e apaixonante. Não é tão simples assim, o prático vai lá, sobe no navio, traz para dentro ou põe o navio fora, enfim. Existe uma série lá de estudos, de preparação, seja ele técnica ou não, se é física ou não, enfim. Mas o profissional prático tem muita responsabilidade, ele manobra um navio, um patrimônio de milhões de dólares, e qualquer derivação para bombordo, para boreste, 2, 3 graus, isso faz uma diferença num canal estreito como a de Itajaí. Agradecemos a sua audição, ou assistindo a nós nesse programa de hoje, o Mar Aberto. Agradecemos mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, que estaremos aqui trazendo um outro assunto de relevância, tanto quanto esse que foi hoje. Muito obrigado, comandante, pelo aceitar o nosso convite. Obrigado pelos esclarecimentos aqui a respeito do que é um profissional prático, que é a praticagem da nossa região. Muito obrigado, boa noite a todos. Tenham todos uma boa semana.